Hebreus capítulo 11, versículo do 23 ao 29, começando no 23, diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus santo e bendito, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. A palavra do Senhor que é viva, eficaz, ela que é escudo para todos. Ela é escudo para todos que obedecem ao Senhor, aqueles que nós que somos crentes em Cristo Jesus, procuramos ser obedientes. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Pedimos que o Senhor abençoe também o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga novamente a mensagem de forma clara e sucinta, e que todos possamos estar atentos a ouvir com fé, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra do Senhor. Senhor Espírito, fazemos ao Senhor nessa ocasião e agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Nós lemos agora há pouco do livro de Hebreus, o que é conhecido como a Galeria da Fé, onde o autor lista vários heróis gigantes, através das páginas da Bíblia, que se mostraram fervorosos e fiéis, confiantes em Deus. Moisés, que se trata aqui estes versículos, Moisés foi um homem, grandemente usado por Deus. Foi um dos, que eu me recordo, foi o único homem na Bíblia que Deus se referiu a ele como sendo seu amigo. Lá em Êxodo 33, versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Moisés era muito próximo de Deus, mas Moisés não era um homem perfeito. Moisés não era uma pessoa isenta de falhas, isenta de imperfeições. Ele cometeu vários erros, ele cometeu um tal erro que ele sequer entrou na terra prometida. Ele avistou-a, mas não pôde entrar. Mas ele era um homem que foi grandemente usado por Deus. Por quê? O que fez de Moisés um homem tão grande, tanto usado por Deus? E o segredo, que não é segredo nenhum, mas o segredo é que ele aprendeu que é pela fé que se faz. Eu quero hoje falar sobre esse tema, pela fé é que se faz. Eu quero falar aqui rapidamente algumas coisas que estavam presentes na vida dele, que influenciou a sua vida, e como isso pode também influenciar as nossas vidas. Olhem comigo no versículo 23, o primeiro que nós lemos. E eu quero apontar, se você tiver uma caneta e se a Bíblia for sua, você pode marcar. O versículo 23 começa com quais palavras? Pela fé. O versículo 24 começa com qual palavra? Pela fé. O versículo 27 começa com quais palavras? Pela fé. O 28 também pela fé. O 29 pela fé. Tudo aqui foi feito pela fé. E nós vemos aqui primeiramente no versículo 23 que pela fé Moisés foi criado. Pela fé Moisés foi criado. Nós lemos aqui: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Qual era o mandamento do rei? Você se recorda? O rei egípcio, o faraó, ele havia ordenado que todos os homens, os meninos que nascerem, deveriam ser jogados no rio.
e para serem afogados e ou devorados pelos crocodilos. Os egípcios, você entenda, que enxergavam, eles viam no crocodilo como sendo um deus, era um animal sagrado para eles, e um dos seus deuses também era o próprio rio. O rio Nilo era um deus, uma deidade para eles. Então o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo sacrifício infantil para os deuses deles, mas não dos filhos dele, dos filhos dos hebreus. E aqui foi o mandamento, e aqui diz que os pais de Moisés não temeram o mandamento do rei. Eles esconderam ele por 3 meses, não deveriam ter escondido. Assim que nasceu e assim que foi comprovado que era homem, ele deveria ser jogado de imediato no rio, no mesmo momento. Os pais aqui de Moisés, os pais deles eram Arão e Joquebede. A gente sabe disso de Êxodo 6, versículo 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos, etc, etc. Então, aqui nós temos Arão e Joquebede. E esses dois, os pais dele, eles colocaram um alicerce de fé tamanho na vida do pequeno Moisés, que aquilo lhe durou a vida inteira. Aquilo foi uma base no qual ele pôde edificar a sua vida. Agora, entendam, só 3 meses não dá para impactar o caráter de Moisés. Nós lemos aqui, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses. Você acha que 3 meses é o suficiente para moldar, ensinar e transformar uma criança numa pessoa que é fiel, uma pessoa que confia em Deus? Não, 3 meses, uma criança com 3 meses você não faz nada, ela sequer entende o que está fazendo perfeitamente. Então, quando estamos falando que Moisés foi criado pela fé dos seus pais, é porque não foi apenas durante os primeiros 3 meses. Eles colocaram, vocês conhecem a história, eles colocaram o pequeno Moisés num cesto, uma pequena arca, e colocou no rio, e foi flutuando rio abaixo. Mas eu tenho certeza e absoluta convicção de que durante aqueles 3 meses eles oravam e pediram a Deus, e disseram: Deus, não pode ser assim. Deus, não pode ser assim, nós não queremos isso, Deus. Como o Senhor nos deu esta vida, como poderemos então fazer isso? Então, eles não desobedeceram o faraó, eles colocaram a criança no rio, só que colocaram a criança no rio dentro de um barquinho, de uma cesta, que estava à prova d'água, coberta, tudo certinho, flutuava. E Deus ouviu as orações de Joquebede e de Arão. Deus ouviu, e nós sabemos isso, porque a gente vai até o capítulo 2 de Êxodo, onde relata a história da vida de Moisés. O pequeno Moisés, flutuando rio abaixo, poderia ser devorado por um crocodilo, poderia virar, poderia morrer de fome e sede, se ninguém o achasse. Mas Deus fez uma coisa milagrosa. Deus respondeu às orações dos seus pais, e aconteceu que aquele cestinho flutuante foi parar bem em frente aonde a princesa, a filha do faraó, estava banhando. E a filha do faraó, veja bem, desobedeceu às ordens do pai. Ela falou: isso aqui é um filho dos hebreus. Mas ela decidiu, Deus colocou compaixão no coração daquela princesa, e ela adotou Moisés. Agora olhe comigo Êxodo 2, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Quando Joquebede colocou o pequeno Moisés naquela pequena cesta e foi flutuando rio abaixo, se você ler, não vamos ler por questão de tempo, mas se você ler um pouquinho antes disso, a Bíblia fala que a mãe falou para sua irmã, falou: siga, Miriam, o nome da irmã dele, siga para ver o que vai acontecer do menino. E ela foi seguindo, e ela viu quando a cesta chegou aonde estava a filha do faraó. E a filha do faraó falou: olha, é um dos filhos de hebreus, eu quero ele para mim, eu vou adotá-lo, eu vou criá-lo. Só que uma princesa entende disso? E nem tão pouco a princesa podia deixar chegar no palácio a notícia que ela havia salvo um dos filhos dos hebreus. Então ela falou para a jovem menina Miriam, irmã de Moisés, e falou assim: o que eu posso fazer para criar essa criança para mim? E Miriam falou: eu vou chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de faraó, versículo 8, disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Sabe quem criou Moisés? A mãe.
A mãe tinha fé o suficiente para orar a Deus, entregar a Deus e confiar em Deus, que Deus de alguma forma ia dar aquele menino de volta a ela. E Deus honrou aquela fé, Deus honrou aquele pedido, e Deus fez com que fosse ela, Joquebede, a própria mãe de Moisés, que criasse o pequeno Moisés. E continua: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. Ainda recebeu dinheiro. Como Deus é bom. E continua: darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou, e quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então entenda, durante a infância dele, fala aqui quando ele era grande, não sabemos exatamente se ele tinha 5 anos ou 15 anos, pode ser qualquer um desses dois. Eu imagino que foi mais para 5 anos, mais para 15 do que outra coisa, mas a Bíblia não é exata, fala quando ele grande. Pode ser aqui que foi quando ele foi desmamado, pode ser, não sabemos. Mas passou um tempo com a filha, com a mãe, antes de ser entregue a filha de Faraó. E o grande Moisés, o gigante da fé, ele foi moldado e criado e preparado pela sua própria mãe, que passou para ele o alicerce de fé. Moisés foi um gigante da fé por causa do lar dele, a mãe dele, o pai dele viviam uma vida de fé e confiança, e passaram e ensinaram. E não é à toa que Moisés está no rol dos gigantes da fé. Essa fé que passou para Moisés, nós vemos nas escolhas que ele fez no decorrer da sua vida. Pergunta-se hoje: por que tantos jovens abandonam a fé? Pergunta-se hoje: por que é que as igrejas precisam estar sempre inventando mais e mais mecanismos e atrativos para atrair os jovens? Tem igrejas que nem se parecem mais com igrejas, estão totalmente irreconhecíveis. Tem uma tal de bola de neve. Alguém já falou na bola de neve? Eu fico contente que nem sequer eles se chamam de igreja. Pelo menos isso, estão sendo honestos e francos. Aqui não é igreja, aqui é bola de neve. Eu não sei por que esse nome, também não me interessa. Mas você entra ali, não que eu já entrei, eu não quero que você entre. Mas se você entrar ali, o que me dizem, aquilo ali é como se fosse uma casa de show. Mundano, carnal. Para quê? Para atrair os jovens. Me mostre uma vida transformada ali dentro. Me mostre uma vida mudada ali dentro. Porque hoje em dia os jovens estão saindo. E quando eu falo sair da igreja, eu estou falando sair de Deus, afastar-se de Deus, separar-se de Deus. Das grandes causas está dentro dos nossos lares. Moisés foi um gigante da fé porque ele teve uma mãe, ele teve um pai que conhecia o Senhor, que tinha fé em Deus, e ele via uma fé viva e dinâmica dentro daquela casa. Pais e mães e futuros pais e mães, os seus filhos veem uma fé dinâmica e viva na sua casa? Eles estão testemunhando e aprendendo, eles estão observando, eles vão copiar, emular, repetir. Eles veem um caminhar com Deus, eles veem uma fé de verdade. Porque o mundo está ensinando a gurizada o que fazer. E se dentro das igrejas, pastor, mas é o seguinte, a gente traz os para a igreja. Olha, se você viesse para aqui todos os cultos da igreja, quarta-feira à noite, para quem não sabe, domingo de manhã, para quem não sabe, e domingo à noite, isso não dá mais do que 5, 6 horas. Sabe quantas horas tem uma semana? Eu contei, eu passei uma semana todinha só contando as horas ao passar. São 168 horas. Suponhamos que você venha para a igreja todo culto, ainda sobram mais de 160 horas semanais que essas crianças estão por grande parte debaixo do seu teto. Sem contar quando estão na escola. E Deus proteja as crianças e os jovens da nojeira e porcaria que estão ensinando nas escolas hoje. Se você duvida, vá checar o livro do seu filho. Estou exagerando? Vá dar uma olhadinha lá no currículo. Estou ensinando? Não estou ensinando. Estão deturpando a mente dos jovens e das crianças.
E se em casa, no lar, com os pais, eles não estão aprendendo desta fé viva e dinâmica, você acha que vão aprender na rua, na escola, na faculdade? Não, você está delirando se você acha que isso vai acontecer. O problema é porque tantos jovens se afastam e se esfriam para com Deus, está dentro de casa. É um lar frio espiritualmente, é um lar onde não há fé, é um lar onde não estão sendo ensinados nem dados bons exemplos. Crianças e jovens assim criados são produto da falta de fé, e não como Moisés, que foi um produto de uma vida de fé. Olhe comigo no versículo 24, que nós lemos: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 24 de Hebreus 11. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Diga uma coisa: ele tinha em vista a recompensa, ele tinha em vista a recompensa, em vista. Me diga uma coisa: Moisés viu alguma coisa? Moisés viu a recompensa? Moisés não fazia a mínima ideia. Ele estava tendo em vista, mas era com os olhos da fé. Moisés não estava vendo nada, Moisés não sabia de nada. Moisés estava longe da recompensa, ele não enxergava a recompensa, mas a vista, ele tinha em vista a recompensa, era vista, enxergada pelos olhos da fé. O pecado é tentador, e pela fé Moisés recusou o gozo do pecado. Pela fé Moisés foi criado, pela fé Moisés recusou o gozo do pecado. E o pecado é atrativo, o pecado é tentador. Se não fosse assim, ninguém pecava. O problema do pecado é que no começo ele é bom, no começo ele resolve, no começo ele dá resultado, no começo tudo é maravilhoso. É depois que vem o amargo, é depois que vem o preço, é depois que vem a consequência. Mas vem, se o pecado desse o amargor antes de dar o benefício, ninguém pecava. Ninguém pecava. Nós temos que ter a fé para enxergar o pecado como algo de, apesar de tentador e atrativo, é morte, é veneno, vai trazer amargor em nossas vidas. Mas o pecado é tentador. O pecado, ele atrai. Aqui nós lemos: por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É você se aproveitar do pecado, é você se beneficiar do pecado. Agora fala o quê? Por um pouco de tempo. O pecado é bom, por um pouco de tempo. Ele é atrativo por um pouco de tempo. Mas tem muita gente que prova do pecado e aquele gostinho amargo nunca mais sai da boca. Carregam consigo decisões e resultados de decisões tolas que levaram ao pecado. Por um pouco de tempo. O pecado sempre custa mais caro do que você queria pagar. O pecado sempre vai levar você mais longe do que você pensava em ir. E o pecado sempre vai lhe prender mais tempo do que você queria ficar. Essas não são palavras minhas, são palavras do grande pregador Bob Jones, mas é a pura verdade. O diabo vem para você com o pecado e mostra um cheque em branco, assine o cheque em branco. E quando nós pecamos e quando nós entramos naquele caminho, nós estamos dando ao diabo um cheque em branco, assinado, e ele vai preencher como ele bem quer. E ele não pensa no seu bem-estar, ele não lhe ama, ele quer lhe destruir e usar você como exemplo. Mas o pecado tem um preço, e Moisés pela fé recusou o pecado. Veja bem, ele tinha muitas vantagens no Egito. Se ele tivesse ficado no Egito, ele seria chamado filho da filha do faraó. Ele ele era um príncipe. Se o rei tem uma filha, é príncipe. Se a filha do rei tem um príncipe, tem um filho, é um príncipe. Ele era um príncipe do rei. Ele era nobreza. Ele tinha acesso à melhor educação na terra naquela época. Ele tinha acesso a todo o luxo
que um príncipe poderia ter naquela época. Ele tinha empregados e servos. Ele comia da comida mais fina e deliciosa, preparada para os melhores cozinheiros do país. Ele tinha segurança financeira, afinal ele era príncipe, morava no palácio, tinha segurança com guardas protegendo a ele. Se fosse um dia de hoje, qualquer coisa, não haveria nada caro demais ou extravagante demais para ele. Ele poderia ter todo o luxo que o mundo e esta vida pode dar. Ele tinha tudo isso, gente. Mas o versículo 26 fala: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Não havia tesouro do Egito que pudesse comprar Moisés, que pudesse granjear o favor de Moisés. Moisés preferiu estar do lado do povo de Deus do que com as riquezas do Egito. E de pensar que tem tanto crente que se vende e entrega os pontos por bem menos. Por bem menos. Não que houvesse um preço adequado, mas por bem menos. Só com os olhos da fé é que nós podemos avistar o que Deus tem para nós. Os olhos da fé, Moisés avistava, porque tinha em vista a recompensa. Ele não estava vendo era nada, mas com os olhos da fé. E nós temos que ter esses olhos da fé para saber que se nós vivermos pela fé, há uma recompensa. Há uma recompensa que Deus vai dar para aqueles que andam justamente agradando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, quer agradar alguém? Agrade a Deus. Quer agradar alguém? Agrade a Deus. Você não quer desagradar a Deus. Faça de tudo para agradá-lo. Faça de tudo para não desagradá-lo. Olhe comigo o versículo 27. Moisés pela fé foi criado. Pela fé, Moisés, ele recusou o gozo do pecado. Diga uma coisa: você está aqui, você não consegue recusar o que o mundo oferece, o que o pecado oferece. Seja lá qual for o gozo e vantagem, prazer que o pecado oferece, não vale a pena. E o triste é que muitas pessoas vão ver estas minhas palavras e vão dizer: pastor, tu não sabe nada. Mas um dia vai chegar onde essas palavras vão ecoar dentro do ouvido, porque o dia vai chegar quando vão perceber que o pastor tinha razão. Não eu, a Bíblia tinha razão. Eu só estou falando o que a Bíblia está falando. Então não é se eu tenho razão ou não, a Bíblia tem a razão. Versículo 27. Pela fé, mais uma vez, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ele ficou firme como vendo o quê? O invisível. Gente, fé é o quê? Fé é a prova das coisas não vistas. Ele ficou firme como vendo o invisível. Mais uma vez, ele estava vendo o invisível através dos olhos da fé. Se você não usar os olhos da fé, você não vai ver o invisível. Você não vai avistar a recompensa com os olhos da carne. Você vai enxergar a recompensa. Você vai enxergar o invisível com os olhos da fé. O crente está no mundo. Eu entendo isso. Você e eu, nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Estamos apenas peregrinando por esta vida. Estamos de passagem por esta vida. Estamos a caminho da cidade celestial. Nossa mira é o alto. É Cristo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E pela fé, e apenas pela fé, é que nós vamos deixar o mundo, assim como Moisés falou. Aqui, pela fé deixou o Egito. Na Bíblia o Egito sempre representa o mundo. Aquele crente que não deixa o mundo, aquele crente que é preso, que é captado, rapturado, enlaçado pelo mundo, tem um problema de fé. Ele não consegue enxergar o invisível, não consegue enxergar a recompensa, ele não consegue enxergar que está sendo amarrado e aprisionado. Mas pela fé deixou o Egito, não temendo. Sabe o que nos prende no mundo, no frigir dos ovos? O que nos prende no mundo é medo. Fala aqui o quê? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. O crente se prende ao mundo porque ele tem medo. O jovem fala assim: mas pastor,
Eu quero ir para o mundo porque é divertido. E se eu não for para o mundo, eu vou ficar sem amigos. E o jovem tem medo de ficar sem amigos. Ele teme. O jovem tem medo de esperar em Deus pelo seu cônjuge. Não é cônjuge, é cônjuge. Eu fui corrigido essa semana. É cônjuge. Cônjuge. Mas veja bem. Ao invés de esperar em Deus, ele tem medo de quê? Mas pastor, eu tenho 15 anos e ainda sou solteira. Você tem 15 anos e ainda não casou. Que tragédia. Ui, que horror. Eu vou dar um conselho. Antes só que mal acompanhado. Como pastor, eu posso dividir as pessoas em duas categorias. De um lado, aquelas que estão doidos e doidas para casar, senão o mundo acaba. E do outro lado, estão doidos para descasar, senão o mundo acaba. É incrível isso. De um lado, se eu não casar eu morro. Do outro lado, eu vou morrer. Gente, isso é medo. A gente com medo faz besteira. A gente com medo do futuro, com medo de como vai ser as coisas, do medo. E se eu confiar em Deus, a gente confia em Deus. Semana passada falamos sobre o quê? O perfeito amor. Ele afasta o medo. Quando nós entendemos e compreendemos perfeitamente o amor de Deus e o que Ele quer para nós e nossas vidas, o medo, o problema é que tem um problema de amor e de fé. E a gente vê com medo. Nós tememos Deus ou tememos a carne? Tememos o mundo, tememos os homens? Medo. Hebreus 13:6. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Moisés estava nem aí o que Faraó ia ou não ia fazer com ele, porque ele estava vendo o invisível. Quem? Deus. Alguém aqui já viu Deus? Não, ninguém viu Deus. A gente só pode ver Deus com os olhos da fé. Nós sabemos que Ele está aqui porque Ele falou que estaria conosco. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei entre eles. Então Ele está aqui. Mas ninguém está vendo Ele, mas Ele está aqui, pelos olhos da fé. O versículo 27, eu só quero esclarecer isso aqui. O versículo 27 não se refere ao Moisés com os 40 anos, porque Moisés, ele foi criado como um príncipe até os 40 anos de idade. Quando ele foi grande, não sabemos a exata idade, mas ele foi como um jovem para o palácio do rei, e ele viveu até os 40 anos, os primeiros 40 anos dele, até os 40 anos ele viveu no palácio do rei. Ali, quando ele fugiu de Faraó, ali ele teve medo. O versículo 27 que nós lemos não está falando com Moisés aos 40 anos, está falando com Moisés com 80 anos. Esse aqui é o Moisés, não quando ele fugiu porque matou um egípcio, não. Ali ele teve medo, ali ele temeu. Êxodo 2,15. Ouvindo, pois, Faraó este caso. Que caso? Que Moisés viu um egípcio, estava brigando e ele com um judeu, e Moisés foi lá e Moisés matou aquele egípcio, defendendo o hebreu. E diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. E Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aos 40 anos, quando ele matou aquele egípcio e o Faraó ficou sabendo, o Faraó falou assim: eu vou pegar ele, eu vou executá-lo, eu vou matá-lo, eu vou acabar com ele. O que foi que ele fez? Fugiu. Não é isso que a gente leu no versículo 7, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não, ele deixou o Egito aos 40 anos, mas ele temeu a ira do rei. Ele temeu a ira do rei. O rei queria matar ele, ele correu. E por 40 anos ele passou no deserto, apacentando ovelhas que nem dele era do sogro. Mas depois de 40 anos, Deus o chamou de volta para libertar o seu povo. E foi aqui, quando ele voltou para o Egito, libertou o seu povo, foi que fala que ele deixou o Egito, liderando todos os hebreus através do Mar Vermelho. Ali,
ali sim ele não temeu a ira do rei. O rei está virado, o rei mandou o exército inteiro atrás de Moisés e o povo de Deus. E quando atravessaram o mar vermelho e os egípcios entraram para segui-los, Deus fechou o mar vermelho e acabou com o exército e com o faraó. Tem muito filme que fala que o faraó ficou na margem olhando. O faraó morreu, gente. Lê na Bíblia, morreu junto com o seu exército. Ali ele não temia. Foi pela fé que ele deixou o Egito contra a vontade do rei. Ele vinha para o rei: deixa o meu povo rir. O faraó falou: deixa não. Aí vem aquelas 10 pragas e aquela confusão toda, mas o faraó não deixava o povo sair, até que teve a morte do primogênito e o faraó falou: vai. Mas está virado, porque o faraó perdeu o filho. As pragas destruíram com a economia do Egito, destruíram com o gado, com o campo, com a colheita, com as casas. Pessoas morreram, ficaram doentes. Ele está virado, mas mesmo assim Moisés não o temeu. Por que ele não temeu? Porque foi pela fé. Foi pela fé que ele deixou. Quando nós agimos pela fé em Deus, o temor vai-se embora. E nós tememos e somos aprisionados quando nós não andamos pela fé. Olhe comigo no versículo 28. Versículo 28 fala assim: pela fé, mais uma vez, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. A última das pragas que Deus mandou foi a praga da morte do primogênito. Todo o primeiro nascido na terra do Egito ia morrer, a não ser aquelas pessoas que obedecessem a Deus, colocando sangue nos batentes da porta e celebrando a Páscoa como Deus ordenou. O anjo da morte passaria, viria o sangue aplicado, ele não tiraria a vida de ninguém ali dentro. E ele foi usado como um sacerdote. Pela fé, Moisés foi um sacerdote. A palavra sacerdote significa o intermediário entre homem e Deus. Como é que Deus instruiu o povo a celebrar a Páscoa? Através de quem? Moisés. Moisés era o quê? Um sacerdote. Como é que Deus ouvia as queixas do povo? Através de Moisés, o sacerdote. Moisés era o intermediário. O sacerdote é o vínculo, o que ministra Deus às pessoas. Aqui ele fez o quê? Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Um monte de pessoas no Egito foram beneficiadas pelo ministério sacerdotal de Moisés, que ele exerceu pela fé. Sabe quem mais é sacerdote? Todo crente em Cristo Jesus é sacerdote. 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é salvo? Você é um sacerdote. Você é salvo? Você é uma sacerdotisa. Você foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Quem foi que nos chamou? Deus. Nós somos chamados a declararmos e anunciarmos. Não existe uma alma salva na face da terra ou no céu que não foi salvo sem a instrumentabilidade humana. Sempre há a mão do homem para levar, não do evangelho, mas para levar o evangelho. Ah, pastor, se alguém está andando na rua e vê um panfleto da gente no chão, aí ele pega o panfleto e lê e entende o evangelho e é salvo. Onde é que está a mão do homem? Alguém deixou cair um panfleto, porque alguém deu o panfleto, alguém mandou fazer o panfleto, alguém desenhou o panfleto. O panfleto não caiu no céu não, gente. Toda alma salva tem que ter um dedinho do homem no meio. Seja no rádio, televisão, seja num livro, seja pessoalmente, seja que encontrou. Eu conheço um pastor na Hungria, o pastor Zolt. Sabe como é que ele foi salvo? Ele estava estudando, não sei o que ele estava estudando em Los Angeles, na Califórnia, perdão. Fez um intercâmbio, estava lá, e um colega da faculdade deu uma Bíblia para ele na linguagem húngara, Magyar. Ele soube que ele era húngaro, e ele falou: olha aqui, ó, eu tenho uma Bíblia aqui, é um crente.
Estou dando presente para você. Esse estudante vive num país que na época tinha saído do comunismo há pouco tempo. Não sabia de Deus, não sabia de nada. Pois ele leu a Bíblia. E ele foi salvo sozinho, lendo a Bíblia. Ah, pastor, está vendo? Foi salvo sozinho. Quem deu a Bíblia para ele? Sempre tem a mão do homem. Assim que Deus escolheu. Não, pastor, eu liguei o rádio, no rádio, apesar que está difícil, né? Você encontrar uma mensagem de salvação no rádio, mas vamos supor, você ligou o rádio e ouviu, alguém estava lá, alguém pagou por aquele programa para estar no ar, alguém estava lá falando, sempre tem a mão do homem, gente. Porque nós somos sacerdotes, nós somos o sacerdócio real. Se você é salvo, você é um elo, você é um vínculo, é você e eu, nós que vamos ministrar e disponibilizar as virtudes daquele que nos chamou. E se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. Você mais vê hoje são igrejas que sequer sabem como levar uma alma a Cristo. Eu acho isso um absurdo. Tem igrejas que não conhecem o Evangelho, isso é um absurdo. Não estão disponibilizando a virtude daquele que nos chamou. Moisés, pela fé, foi um sacerdote. Deus nos escolheu para fazermos o que Moisés fez: livrar as pessoas do Egito, do mundo, do pecado, do poder do pecado. O pecado cega, o pecado enlaça. E nós temos a solução, nós temos a cura. Nós somos o sacerdócio real. Olha comigo no versículo 29, mais uma vez. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Aqui pela fé de Moisés, Deus agiu. Pela fé de Moisés, Deus agiu. Foi Deus que abriu o mar vermelho, mas dependeu da fé de Moisés. Olha em Êxodo 14 comigo, Êxodo 14 e versículo 15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E foi só quando Moisés obedeceu, foi só quando Moisés estendeu, levantou a sua vara, seu cajado, e estendeu, que a gente lê no versículo 21, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Foi Deus quem partiu, quem fendeu o mar, mas não até que Moisés obedecesse. Alguém já viu desde então alguma coisa assim? Imagina a conversa: Moisés, levanta seus braços e sua vara aí e estende, que eu vou abrir o mar. Abrir o mar? O que quer dizer abrir o mar? Eu acho que Moisés, como abrir o mar? Deus, você tem certeza disso? Deus, eu vou fazer papel de tonto, chegar lá, todo mundo olhando para mim, eu vou levantar meus braços, vou pagar o maior mico, Deus. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Ninguém nunca viu o mar se abrir para um povo atravessar o mar em seco. 3 milhões de pessoas e todo gado vai atravessar o mar vermelho seco. Mas Moisés foi criado num lar onde a fé foi ensinada, foi demonstrada, foi vista, foi emulada, adquirida, absorvida. Ele cresceu num lar, durante a sua vida ele provava Deus, e Deus sempre se mostrou fiel. Esse estágio aqui, Moisés viu as 10 pragas do Egito que Deus trouxe. Quando Deus falou assim: Moisés, levanta o cajado que vai abrir o mar, Moisés falou: para já, Deus. E dito e feito, o mar se abriu. E quando o exército egípcio vinha segui-lo, tentaram seguir, Deus fez o quê? Fechou. Mas foi pela fé de Moisés que Deus agiu. Gente, Deus quer testar a nossa fé para fortalecê-la.
Mas se a gente se recusa, se a gente dá um passo para trás, se a gente se recusa a levantar aquela vara, se a gente se recusa a dar aquele passo de fé, então Deus não vai agir. Deus não vai agir. Deus primeiro quer ver você e eu dar aquele primeiro passo de fé. Lembra Pedro no barquinho no meio da tempestade? Jesus falou: venha. Pedro perguntou: peraí, Jesus, tem uma pedra aqui? Você vai fazer como? Você vai me buscar? Como é que é isso? Pedro não pensou duas vezes. Ah, é para eu ir? É para eu sair do barco? É para já. E ele andou sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Cristo e começou a afundar. Mas ele andou nas águas. E ele ainda retém o recorde intergaláctico de ando sobre as águas. Ninguém ainda tirou a medalha de ouro dele. Ele tem a medalha de ouro, de prata e de bronze, tudinho. Até hoje. Invencível, invicto. Mas ele primeiro precisou o quê? Sair do barco. Moisés precisou primeiro levantar a sua vara, para que se abrisse o mar. Sabe quando Deus vai agir em nossas vidas? Quando nós obedecermos em fé. A nossa fé move a mão de Deus. Esse prédio, galpão, essa construção aqui, foi um milagre de Deus. Mas primeiro eu precisei dar um passo de fé. Não havia garantias, mas hoje aqui estamos. Deus nos deu. Sabe por quê? Fé. Você tem que ter fé. Você tem que dar o primeiro passo de fé. Você tem que agir com fé, andar em fé, porque é pela fé que Deus vai mover em nossas vidas. E todo mundo tem fé. Eu estava falando de manhã com alguém. Todos nós temos fé. O salvo tem fé, o perdido tem fé. O culto tem fé, o analfabeto tem fé. O jovem tem fé, o adulto tem fé. Todo mundo tem fé. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que foi dado a cada um uma medida de fé. Todo mundo tem fé. O que você faz com a sua fé, aonde você coloca a sua fé, é que vai determinar o resultado. E Moisés, o gigante da fé, nesse pequeno trecho nós lemos vez após vez após vez, pela fé, pela fé, pela fé. Você quer ver Deus mover na sua vida? Você quer ver Deus fazer milagres em sua vida? Você quer ver Deus fazer uma obra em sua vida? Vai ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor.